Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10 e o 16. Hebreus, capítulo 11, versículos 10 e o 16. Eu quero falar nesta noite sobre a esperança da vida eterna. E eu quero convidá-lo para ler comigo os versos 10 e o 16 de Hebreus capítulo 11. Leiamos. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Que Deus esteja... Queridos, quando nós pensamos nessa temática, nós somos levados para o futuro, para algo glorioso. E eu penso que devemos sempre estar alimentando essa expectativa no nosso coração, porque muitas vezes nós estamos tão bitolados nesta vida, neste mundo, que esquecemos daquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós, em especial no que diz respeito à vida eterna. Vida eterna é uma vida sem fim, contrária à vida que nós vivemos hoje. É uma vida que continua pelos séculos dos séculos. É uma realidade onde estaremos usufruindo da plenitude das bênçãos espirituais no lar celestial, por toda a eternidade. Será algo fantástico. E isso deve estar nos motivando, isso deve estar nos encorajando a viver no presente século, pensando nessas promessas de Deus. Mas aí quando nós também pensamos sobre vida eterna, a Bíblia diz que a vida eterna é Jesus Cristo. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em 1 João 5, 20, você vai constatar esta realidade. O apóstolo, ele vai nos falar a respeito disso. 1 João, capítulo 5, a segunda parte do versículo 20. Ele fala sobre Jesus Cristo. A última parte diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este que veio a este mundo, este que se encarnou, esse que se humilhou aqui entre nós para assumir a nossa condenação na cruz do Calvário. Ele é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Logo, aqueles que têm Jesus na sua vida, esses já estão usufruindo da vida eterna, porque a vida eterna é Jesus. Todas as riquezas da vida eterna se encontram plenamente na pessoa. Ele é a vida. Para aqueles que ainda estão perdidos, para aqueles que ainda estão longe do Pai, para esses não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E aquele que tem um filho tem a vida eterna. Então uma coisa está ligada à outra. Então, queridos, pensa eterna. Eu quero abordar
2 pontos relacionados à vida. A sua vida, a minha vida. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouco sobre o sentido da vida atual. Muitas vezes nós investimos todas as nossas fichas na vida presente. Parece que para muitos não há uma outra vida a não ser essa na qual nós estamos vivendo. Então, vamos parar um pouco e pensar sobre a nossa vida atual, queridos. Então, quando nós pensamos sobre a nossa vida atual, nós nos deparamos com algumas realidades que não são tão boas. O salmista, lá no Salmo de número 90, versículo 10, ele diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Parece que a vida na qual nós estamos usufruindo e vivendo, ela passa assim como um sopro, queridos. Quando a gente para e pensa no tempo que nós já vivemos, a gente pode logo tirar essa conclusão. Parece que o tempo voou. E aí Tiago também, ele vai falar sobre esta realidade. A carta de Tiago, no capítulo 4, a parte B do versículo 14, ele faz uma pergunta que é intrigante para todos nós. O que é a vida? E aqui a pergunta se refere à vida atual. A vida que eu e você temos. Que é a vida? E ele mesmo responde: somos apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quando saem os primeiros raios do sol, então essa neblina se apaga. Veja, queridos, o quão esta vida ela é breve, ela é passageira. Esta vida que nós temos, ela é tão curta que não tem nem como comparar com aquela vida que Deus ele tem para nós. É uma vida assim que, no piscar de olhos, ela pode se acabar, queridos. E é por isso que nós devemos estar pensando sobre a importância que nós damos a essa vida, em detrimento à vida que Deus ele tem para cada um de nós. Mas, no entanto, queridos, embora essa vida seja curta, embora essa vida ela passe rapidamente, ela é um período especial para todos nós, irmãos. A vida na qual nós vivemos, ela é um período de prova, queridos. Eu posso até dizer que é durante o espaço desta vida que devemos estabelecer o nosso estado para a eternidade. Essa vida, ela é muito significativa para aquela que eu e você estaremos usufruindo depois. Embora ela voe, embora ela não seja assim tão durável como nós gostaríamos, mas ela é importante para todos nós, queridos. E é por isso que nós devemos usufruí-la segundo os propósitos de Deus. A vida é maravilhosa quando realmente nós percebemos que é a chance que Deus nos dá para nós definirmos como será o nosso futuro, como será a nossa vida eterna. Se essa vida ela é tão passageira, a vida que Deus ele tem preparado para cada um daqueles que lhe ama, essa vida ela não vai ter fim. E aí quando nós percebemos que é o momento que Deus ele nos dá para pensarmos sobre a nossa relação com Ele, nós nos deparamos com outro texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, ele nos diz o seguinte: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, queridos,
O apóstolo Paulo, ele nos traz essa chamada, dizendo que esse é o tempo sobremodo oportuno, irmãos, que eu e você estamos tendo. Glória a Deus por isso. Você deve louvar a Deus pela oportunidade que você está tendo de estar na casa do Senhor, participando deste culto, ouvindo a exposição da palavra, porque esse é um tempo sobremodo oportuno. Quem sabe, se hoje é o dia da sua salvação, para que você possa estar garantindo a sua passagem para a vida eterna, queridos. Então, realmente, nós devemos estar percebendo que, de fato, esse é o momento precioso que Deus ele coloca para cada um de nós. É de suma importância que sejamos achados com a esperança da vida eterna, firmados na eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, trazendo assim o perdão para os nossos pecados. Aquilo que eu e você precisávamos já foi alcançado através do sacrifício, através da morte de Jesus Cristo. Ele já pagou pelos nossos pecados, irmãos. Ele já rasgou o véu que nos separava de Deus. Ele já tirou toda a barreira que nos separava dele. E essa barreira era e é o pecado. O pecado fez com que o homem se distanciasse, se afastasse de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar pensando a respeito da nossa vida. Devemos estar aproveitando esse tempo, não para vivermos para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos viver buscando a nossa própria felicidade e muitas vezes nos esquecemos dos propósitos que Deus ele tem para cada um de nós. Fala-se muito em curtir, aproveitar, mas infelizmente muitos não estão encontrando a verdadeira felicidade, exatamente porque esses estão buscando nas portas erradas. Esses estão buscando a felicidade de forma equivocada, porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, nós só encontramos na pessoa de Deus, só em Deus, queridos. Então, a vida atual é para isso. Eu louvo a Deus, porque muitos já foram transformados pela verdade do Evangelho. Eu louvo a Deus porque muitos já vivem essa expectativa da vida eterna. Então esse é o momento para nós sermos alcançados e transformados pela verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Nós não sabemos qual será o nosso dia, mas uma certeza nós devemos estar alimentando no nosso coração. Nós devemos aproveitar a vida que Deus tem nos dado para acertar as nossas contas com Ele no reino espiritual. Então, são essas as verdades que nós podemos destacar da vida atual. Então, depois de pensarmos sobre o sentido da vida atual, queridos, e essa bênção, essa promessa que Deus ele tem para o seu povo, para a sua igreja, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós não temos como descrever como será essa vida eterna. Por mais que a palavra de Deus ela coloque diante de nós algumas pistas,
para que a gente realmente possa ficar empolgado, entusiasmado. Mas nós sabemos que essa promessa, ela será superior a tudo aquilo que a sua mente, a minha mente, elas possam imaginar. Porque jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jamais. Mas pensando um pouco sobre essa vida eterna, podemos dizer, irmãos, que o céu será um lugar para aqueles corpos que serão ressurretos, aqueles corpos que serão transformados, para aqueles que serão glorificados. Nós não tomaremos posse dessa herança de Deus com esses corpos que hoje eu e você temos. Você sabe muito bem que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele passou 3 dias sepultado, e nesse terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele subiu com um corpo verdadeiro. Ele subiu da terra com o corpo glorificado, irmãos. Embora as pessoas tocassem em Jesus, mas o seu corpo já era outro, queridos. Ele não estava mais limitado às questões do dia a dia. Nós percebemos que Jesus, depois de ressurreto, ele passou ainda 40 dias com seus discípulos. Não havia nada que limitasse o seu deslocamento. Ele não estava mais sujeito a dores. Embora alguns cravos fossem visíveis no seu corpo, nas suas mãos, mas aquilo não incomodava mais. Os irmãos sabem muito bem que Tomé, ele até duvidou que aquela pessoa fosse de fato Jesus, aquele que tinha sido crucificado. E aí ele precisou tocar em Jesus, tocar na cicatriz dos cravos, para que assim ele pudesse ter a certeza, queridos. Mas a essa altura, o corpo de Jesus já era outro. Ele tivera sido humilhado, mas ao terceiro dia ele foi glorificado, ele foi exaltado, o seu corpo foi completamente transformado. Exatamente porque esse corpo limitado, finito, que eu e você temos, sujeito a tantas enfermidades, a tantas doenças, não poderá jamais herdar os céus, irmãos. Então o céu é um lugar preparado para corpos que serão glorificados. Será uma cidade fantástica, queridos, cujo arquiteto é Jesus, e não somente o arquiteto, mas também o edificador, como nos diz o autor da carta aos Hebreus. A Bíblia nos ensina que no dia da ressurreição, já pensou nisso, queridos? É por isso que no céu não haverá mais enfermidade, não haverá mais choro. Nós transformados para serem iguais ao corpo de Jesus Cristo, e habitaremos na presença dele, em pleno gozo, queridos, para todo sempre. Não vai ter fim, queridos. Nós não envelheceremos. Você não vai precisar usar botox, você não vai precisar fazer plástica. O seu corpo será glorificado. Você terá sempre a mesma disposição de um menino. Então, queridos, nós seremos transformados para que venhamos a tomar posse desta herança que Deus tem para todos aqueles que o amam. Então, essa é a nossa expectativa, irmãos. O céu será um lugar para corpos glorificados, para corpos que serão transformados, para aqueles que realmente
forem alcançados pela graça de Deus. Pensando ainda sobre o sentido da vida eterna, podemos dizer que a vida eterna será na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós jamais, queridos, nos ausentaremos da presença de Jesus. A vida eterna é uma realidade no presente, mas as experiências atuais, mesmo que sejam gloriosas, elas constituem apenas primícias das maravilhas que Deus tem preparado para todos nós, queridos. Mesmo no presente século, experimentando as bênçãos, experimentando o favor de Deus, as misericórdias de Deus, nada disso pode ser comparado àquilo que nós usufruiremos na presença do Senhor Jesus por toda a eternidade, irmãos. Para aqueles que estão em Cristo, esses já começaram a viver a vida eterna. Para esses, o mundo não é o motivo maior da sua existência. O apóstolo Paulo, ele sabia que o viver que ele tinha na carne era para Cristo. Embora eu e você tenhamos os nossos negócios, tenhamos as nossas demandas, os nossos compromissos, o nosso trabalho, o nosso estudo, mas o nosso foco ainda neste mundo deve ser, queridos, Jesus Cristo. E consequentemente, como o próprio apóstolo Paulo, ele falava, a morte era lucro para ele, porque partir desta vida para estar com o Senhor Jesus era incomparavelmente melhor, queridos. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a vida realmente ela se torna prazerosa, porque o próprio Deus, Ele nos condiciona a isso. O próprio Deus, Ele supre as nossas necessidades. O próprio Deus, Ele trabalha no nosso interior, no sentido de estarmos vivendo já essas pitadas daquilo que estaremos vivendo na sua plenitude, quando da presença do Senhor Jesus por toda a eternidade, irmãos. E a recomendação da palavra de Deus para cada um que realmente já estão ligados com o Senhor Jesus é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa deve ser, queridos, a nossa perspectiva de vida. Crescer na graça, crescer mais e mais no conhecimento do Senhor Jesus. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente, quando nós nos alimentamos de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos envolvemos com a igreja do Senhor Jesus, a vida, ela se torna mais fácil, queridos. Porque nós estaremos nos fortalecendo para fazermos frente às situações adversas do dia a dia. É por isso que é importante nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que é importante eu e você fazermos parte da família de Deus, nos envolvermos cada vez mais com Deus. Isso não quer dizer que você será poupado dos problemas do dia a dia. De maneira nenhuma. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós enfrentamos problemas, queridos. Mas tem aqueles que sabem encarar os problemas de frente. Outros se desesperam. Outros perdem as estribeiras. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses encontram em Cristo Jesus o direcionamento
para estar se conduzindo segundo a vontade dEle, e não segundo a vontade da nossa própria carne. Então, queridos, aqueles que estão em Cristo, esses precisam estar crescendo. Cresça cada vez mais na graça, cresça no conhecimento de Deus, busque mais e mais a Deus, e com certeza você vai estar usufruindo mais e mais da presença deste Deus na sua vida. As coisas do dia a dia, os problemas, a inveja, os ataques, as críticas de um e de outro, não serão tão pesadas. Sabe por quê? Porque o nosso coração vai estar em Cristo Jesus. Nós estaremos vivendo para Ele, queridos. Não que a gente venha, que a gente esteja se isolando do mundo. Não, nós estamos aqui. Embora não somos deste mundo, do mundo caído, do mundo corrompido. Nós falamos sobre isso ontem no encontro de jovens. Mas nós estamos aqui para fazermos a diferença, irmãos. Estamos aqui para viver Cristo. Então, essas são duas colocações que eu quero fazer com respeito ao sentido da vida eterna. Primeiro, falamos sobre o sentido da vida atual. E segundo, sobre o sentido da vida eterna. E eu quero fazer aqui algumas aplicações. Quero lançar para você algumas perguntas. Primeiro, quando chegar o seu dia, onde você passará a eternidade? Onde? Você já pensou nisso? Você já parou para refletir a respeito disso? Isso deveria apertar o nosso coração, queridos. Se essa vida ela é passageira, a segunda vida ela não terá fim. Todos nós somos eternos. Agora, a vida eterna que Deus tem para aqueles que o amam será na sua presença. E eu pergunto, onde você passará a eternidade? Uma segunda pergunta: onde está o seu coração? Onde você tem focado os seus esforços? Na vida atual, na vida presente, na vida material, ou na vida eterna? Onde está o seu coração? Você está vivendo o presente como se o futuro não existisse? Onde você tem investido a sua vida? Nós precisamos também pensar a respeito desta realidade, para sabermos onde de fato nós temos colocado o nosso coração. Infelizmente muitos vivem como se não houvesse o amanhã. Muitos vivem o presente como se não houvesse a vida eterna. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Onde está o seu coração? Uma terceira pergunta que eu quero fazer para você: que importância Jesus tem na sua vida? Que importância Jesus tem na sua vida? A palavra de Deus nos diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Diante dessa colocação do apóstolo, nós realmente devemos estar pensando sobre a nossa relação com Jesus. Nós devemos estar realmente refletindo sobre a nossa vida com Ele, a nossa vida com Deus, para que assim possamos estar preparados para o dia de amanhã. Eu quero concluir dizendo:
A vida que você tem, ela se constitui na grande oportunidade para você pensar na vida eterna. Essa vida que Deus tem nos dado é a única chance, queridos. A palavra de Deus nos diz que não haverá uma outra chance. Embora alguns religiosos por aí afora digam, preguem que haja uma outra chance, mas biblicamente falando não há. O autor aos Hebreus, ele diz no capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quando você bater as botas, virá o juízo, irmãos. Você não terá uma outra chance. Não haverá purgatório. Não haverá reencarnação. Não há outra possibilidade para você usufruir a vida eterna. Não precisa você estar fazendo sucessivas missas para purgar os pecados daqueles que já morreram. Aqueles que morreram em Cristo, esses estão garantidos na vida eterna. Agora, aqueles que não morreram em Cristo, esses estão perdidos, irmãos. Essa é a realidade nua e crua que a palavra de Deus coloca para cada um de nós. É por isso que a Bíblia coloca de maneira muito clara que esse é o momento para que eu e você possamos pensar na vida eterna e assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos até quando viveremos. Quantos adiam? Quantos protelam? Quantos deixam para depois, e esse depois talvez não chegue. A Bíblia nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia para nós estarmos pensando sobre o futuro da nossa alma. E a minha oração é que realmente o Espírito Santo de Deus esteja falando a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus realmente esteja nos incomodando, para que possamos estar averiguando se de fato nós temos ou não temos a certeza da vida eterna. Se Deus te chamar hoje, você tem a certeza da vida eterna com o Senhor Jesus? Responda para você mesmo. Você tem um passaporte carimbado por Jesus? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo que Deus ele coloca diante de nós para pensarmos a respeito do nosso futuro.